A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo Tragédia, Teatralidade e Memória. Uma entrevista com Carlos Franz. Carlos Franz, entrevistado por Felipe Cordeiro. Carlos Franz se considera e é considerado chileno, apesar de ter nascido em Genebra, na Suíça, no ano de 1959. É que seu pai, o diplomata Carlos Franz Núñez, estava destinado àquele país no momento do nascimento do filho. Franz é um dos autores latino-americanos mais premiados de sua geração, e suas obras estão traduzidas em pelo menos 10 idiomas. Por e-mail, o autor respondeu algumas perguntas elaboradas por mim, Felipe Cordeiro, sobre seu romance El Desierto. Pergunta 1. Seu livro traz diversas referências factuais, como um forte diálogo com a Caravana da Morte, citações de Nietzsche, Patrício Alvin e outros. Como foi o processo de pesquisa e escrita do romance? Resposta. El Desierto não é um romance histórico nem documental. É um romance de imaginação e invenção baseado em alguns fatos reais. Mas, sobretudo, El Desierto se baseia em uma reflexão filosófica sobre os acontecimentos políticos extremos que meu país viveu durante a ditadura de Pinochet. Para essa reflexão, li filósofos como Nietzsche, dramaturgos clássicos como Ésquilo, escritores contemporâneos como Primo Levi e muitos outros. Para a escrita de meu romance, essas obras literárias e filosóficas, unidas à minha própria memória, foram mais importantes que a verdadeira história política daqueles anos. Pergunta 2. Qual parte do romance foi a mais difícil de ser escrita e por quê? Resposta. El Desierto é uma tragédia contemporânea. Enquanto a escrevia, tive muito presente a obra de George Steiner, The Death of Tragedy, que postula a impossibilidade moderna de escrever uma tragédia. Minha ambição foi de desafiar essa impossibilidade tanto no plano filosófico como estético. Isso foi o mais difícil. Pergunta 3. Assim como Laura Larco, você é filho de uma atriz, estudou direito e escreveu um livro de sucesso em Berlim. Para você, isso é apenas uma coincidência ou fatos como esses evidenciam a vida do escritor como tema válido de observação e fabulação crítica? Resposta. Todo romance é em alguma medida autobiográfico. No que me diz respeito, estou convencido de que minha vida pessoal carece de interesse. Por isso, tento fugir da autobiografia tão longe quanto posso. Na realidade, o que mais me interessa da ficção é a possibilidade de biografar outras vidas que poderíamos viver. William Faulkner escreveu que um livro é o escuro gêmeo do homem. Pergunta 4. Além de ser filho de Miriam Torud, seu espetáculo menciona autores clássicos como Ésquilo, Eurípides e também não deixa de ser uma espécie de tragédia. Qual a sua relação com o teatro? Resposta. Tenho uma relação conflituosa com o teatro, derivada precisamente de uma relação difícil com minha mãe atriz. Era muito difícil para mim ver teatro, embora sempre o tenha lido com grande interesse. No entanto, me reconciliei bastante com o teatro visto durante os anos em que vivi em Londres. Talvez o que me ajudou a resolver o conflito não foi tanto ver as atuações de excelentes atores e companhias, mas ouvi-los em um idioma não materno. Agora me sinto tão reconciliado com o teatro que inclusive estou tomando notas para escrever uma obra dramática. Tenho o tema e o argumento. Só me falta saber como se escreve teatro. Pergunta 5. Lendo El Desierto, a impressão que tenho é a de que, em se tratando de Laura e Cáceres, o amor do qual a personagem fala seria principalmente um amor à vida, e não ao major. Mas também existe a dúvida, o claro-escuro. Ela enxergou nele uma forma de continuar viva em meio à morte e usou o corpo do verdugo como tábua de salvação. Nietzsche escreveu que não existe nada que deva ser superior à vida, nem julgamentos éticos, morais ou ontológicos.
Você usou essas teorizações pensando em seu efeito estético ou você pensa que elas podem ser aplicadas a casos de violação, como o de Laura? Resposta: essa é a relação verdadeiramente trágica do livro. É ali que esse mal absoluto aparece, cuja representação e aceitação por parte do público resulta, segundo Steiner, virtualmente impossível hoje em dia. Nosso sentido de justiça nos impediria de dar complexidade e dignidade estética a um abuso tão bestial como o que Cáceres comete com Laura. Ela mesma tentará refletir filosoficamente sobre sua experiência paradoxal com a esperança de explicá-la, mas não consegue. Ela sabe que em sua atitude de entrega houve masoquismo, culpabilidade, desejos de ser castigada pelo privilégio de seguir viva enquanto os demais morriam, síndrome de Estocolmo e, certamente, também houve uma estratégia para seguir viva e talvez salvar algumas vidas alheias. No entanto, Laura é demasiado honesta e valente para ter apenas esses motivos para sua atitude. Ela intui que todas essas explicações são mais que insuficientes, são hipócritas. Então acrescenta, além delas, uma palavra verdadeiramente obscena nesse contexto: amor. Um amor obscuro que a uniu ao homem que mais odiava. Pergunta 6. Você considera que sua obra dialoga com outras obras da narrativa chilena pós-ditatorial, especialmente aquelas que abarcam esse período? Resposta: não sei. Suponho que isso é algo que os historiadores da literatura deveriam responder. Eu só recordo que, enquanto escrevia esse romance, me sentia muito sozinho. Estava convencido de que escrevia um livro que era necessário para mim, mas talvez não fosse para mais ninguém. Além do mais, estava consciente de que sua forma ia a contrapelo das tendências literárias em voga. Depois que El Desierto ganhou um prêmio importante na Argentina, e depois de receber críticas muito boas em vários países, me surpreendeu comprovar que este livro interessava e chegava a mais gente do que eu havia pensado. Pergunta 7. Suponho que ter conhecido uma figura como Mariana Callejas quando você ainda era tão jovem foi uma experiência que te fez ter uma dimensão muito complexa das escolhas que uma pessoa pode fazer. Você acredita que seus personagens duplos, imagem da imagem, surgem de vivências como essas? Resposta: sim. Essa foi uma experiência traumática. Bruscamente me foi revelada uma das dimensões mais perversas das ditaduras. Sua capacidade de se infiltrar em todas as áreas de uma sociedade, inclusive nas atividades aparentemente mais desprovidas de poder, como é a literatura, para tentar corrompê-las. Porém, a longo prazo, entendi que essas experiências também poderiam me dar a base para excelentes temas literários, como esse dos duplos que você menciona. Pergunta 8. Após todo o período de transição democrática, você percebe que os chilenos, tanto à esquerda quanto à direita, aprenderam algo sobre o autoritarismo ou não é bem assim? Resposta: o trauma da ditadura e a posterior transição exitosa nos ensinaram, a nós chilenos, a renunciar ao autoritarismo em sua forma mais extrema, a violência política. No entanto, as transições envolvem seus próprios traumas. A impossibilidade de obter uma justiça completa, perfeita, é muito dolorosa. Mesmo assim, o esforço por manter a memória das violações atrozes aos direitos humanos apela a uma sociedade que, em geral, vai esquecendo e que, quando se lembra, o faz cada vez mais como história, um acontecimento sem experiência. A literatura que enfrenta e representa honestamente essas imperfeições da realidade pode recuperar algo daquele poder catártico e sanador que se atribuía às tragédias. Em meus momentos menos céticos, me consolo com essa ilusão. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.